Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa primeira lição do ano de 2021, nosso primeiro trimestre maravilhoso, onde aprenderemos mais a respeito da palavra de Deus. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos dado graça. Ainda estamos vivendo um momento de muita crise, por que não dizer no mundo inteiro, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E quero agradecer todos os irmãos que no ano de 2020 estiveram comigo aqui no meu canal, em todas as minhas aulas. Sua presença aqui é muito importante e eu sou muito grata a Deus por contribuir com cada um dos irmãos. E nós vamos seguir juntos neste ano de 2021, se Deus assim nos permitir. E já quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus possa nos abençoar neste ano de 2021, que possamos estar firmes na promessa de Deus, firmes na esperança do arrebatamento da igreja, porque nós sabemos que Deus, Ele está em silêncio, mas Ele está cuidando de cada um de nós e Ele está no controle de todas as coisas. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E como eu falei, os irmãos me deram feedback, hoje eu estou fazendo esta aula, vai ser piloto, se der certo a gente continua, se não, eu vou parar com essa primeira aula. Se os irmãos não se perderem, né, nas partes, eu vou gravar em 3 partes, né, então serão 3 pequenos vídeos, mas em cada vídeo eu vou deixar o card da aula 1, 2 e 3, ou então da 2 e 3, ou então da 1 e 3. Então, você não vai ficar de todo perdido. Mas se não for bom, eu quero que os irmãos me dêem o feedback também. Nós voltamos como era no passado e gravamos as nossas aulas, né, mais extensas mesmo, porque muitos irmãos não assistem a aula toda, né? E pelo analítico do YouTube eu vi que os irmãos assistem 15, 17 minutos, né? A maioria assistem apenas estes minutos. Mas vamos sem delongas, um trimestre novo, que Deus continue te abençoando. E neste primeiro trimestre de 2021, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós já estudamos sobre o Espírito Santo no ano de 2004 e também no ano de 2011. Mas é claro que cada comentarista tem a sua linha de pensamento, né? Nos mostrar uma outra parte que nós não vimos na outra aula, e eu acredito que será um trimestre maravilhoso. Neste trimestre nós falaremos sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Qual que é? Hoje nós sabemos que existem os neopentecostais, né? As novas igrejas, e nós vamos aprender durante todo esse trimestre se realmente nós somos pentecostais ou não. E o nosso comentarista ele vai falar muito da Assembleia de Deus, que nós sabemos que foram aqueles 2 missionários, né, que trouxeram aqui para o Brasil, que muitas igrejas não aceitavam o batismo no Espírito Santo, e eles vieram para cá, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e formaram a Assembleia de Deus, né? A princípio não era Assembleia de Deus, mas depois se tornou Assembleia de Deus, e em 1910 a primeira irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo, e esta chama arde até hoje em nossa nação e no mundo inteiro. Mas nós vamos estudar essa doutrina do Espírito Santo, essa doutrina do pentecostalismo, e nós vamos saber se realmente nós estamos enquadrados como que a Bíblia diz que nós devemos ser. Nós vamos falar sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, e por que não dizer na nossa vida também em particular. Nós vamos aprender por que nós somos chamados de pentecostais, como se identifica um crente pentecostal, quem é a pessoa do Espírito Santo na Trindade, qual é a atuação do Espírito Santo hoje na igreja e no mundo, e se o batismo no Espírito Santo ainda é para os nossos dias. Nós sabemos que existem muitas igrejas que foram fundadas neste século, no século passado, e que elas acreditam que o batismo no Espírito Santo não é
para os nossos dias, que foi uma promessa somente para a instituição da igreja aqui na terra e que depois disso ninguém mais recebe o batismo no Espírito Santo. Então fica comigo, nós vamos aprender muito nesta aula. E eu espero tirar suas dúvidas, né? Eu confesso que houve temas assim, tópicos um pouco mais difíceis, mas nada que nós não possamos discorrer e aprender com a ajuda do Espírito Santo. Nós estudaremos neste trimestre o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. E hoje será apenas uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Ele é responsável pelo batismo no Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos batizados no Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Ele é responsável pelos dons e manifestações espirituais. E nós sabemos que os dons são 9. Então a primeira parte, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Como ele é revelado para nós, né? Desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos a presença e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Por que nós podemos afirmar que ele é uma pessoa? Nós sabemos que existem muitas religiões que não concordam que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que nós podemos afirmar que ele é uma pessoa? Porque ele tem uma personalidade. O que é personalidade? Personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. É a pessoalidade de alguém. Então, nós precisamos saber e ter convicções destas verdades. Não adianta nada eu afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa e eu não poder comprovar com a Bíblia Sagrada que realmente ele é uma pessoa. Então, no ponto 1, nós vamos falar sobre a divindade dele. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem a mesma substância do Pai e do Filho, que também é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas da Trindade unidos em uma só pessoa. Então, não são três deuses, né? Algumas religiões dizem que nós somos politeístas porque nós acreditamos na Trindade. Esta palavra não existe na Bíblia. Nós não encontramos esta palavra na Bíblia, mas nós encontramos a atuação dos três juntos em vários textos bíblicos que nós vamos discorrer ainda nesta aula. A doutrina que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra e o ministério do Espírito Santo, é a pneumatologia, né, que vem do termo pneuma, que significa ar, vento e espírito. Há teólogos e algumas seitas que afirmam que ele é apenas uma força ou um poder que emana de Deus. Todavia, o Consolador, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa em toda a sua plenitude e chama a si mesmo de eu. Quando os homens de Cornélio foram até Pedro, né, porque Cornélio teve uma visão e o Espírito Santo mandou que ele chamasse a Pedro porque tinha algumas coisas para falar com ele acerca da salvação. E quando estes homens foram até Pedro, que Pedro teve aquela visão, né, que nós encontramos no capítulo 10 de Atos, e Pedro teve aquela visão, ficou temeroso porque eles eram gentios, e o Espírito Santo então disse para Pedro: não tenha medo, né, não temas em receber estes homens, porque eu o enviei. Então alguém só pode usar esse pronome, né, pessoal, se realmente ela for uma pessoa. Então nós temos uma prova aqui no livro de Atos.
ele está na fórmula, né? Ele está presente na fórmula batismal. Abre aspas, quando Jesus, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, e ele chama, né, aquela grande comitiva, e quando elas fossem evangelizar e as pessoas se convertessem e fossem batizar, Jesus então dá a fórmula batismal, que é batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está na fórmula batismal. Ele está no mesmo nível que Deus e de Jesus. Ele também está presente na bênção apostólica, né? Ela tem a forma também trinitária. A Trindade, ela é um mistério. Não tem uma explicação racional ou filosófica. É apenas mediante a experiência pessoal, a experiência cristã de cada um de nós, que nós temos a convicção de que realmente a Trindade, ela existe. As obras de Deus, elas sempre envolveram 3 pessoas da Santa Trindade. O Espírito Santo, ele estava presente na criação, né? Em Gênesis está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Quando foi fazer o homem, né? Deus criou tudo, mas quando foi criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós também encontramos a presença da Trindade aqui quando foi fazer o homem. Davi foi cheio do Espírito Santo e ele confessou que o Espírito Santo falou por intermédio dele. O Espírito Santo estava presente na vida desses homens no passado. Pedro também ele escreveu que a profecia, ela não teve origem da vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Miqueias também confessou isso. Quando nós lemos o profeta Miqueias, ele também confessou isso, que ele falava pelo Espírito Santo da parte de Deus. E Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo mora em nós. Então, a Trindade, né, habita dentro de nós pela presença do Espírito Santo. Se nós somos templo de Deus e quem mora dentro de nós é o Espírito Santo, então ele é Deus. Logo, quem habita dentro de nós é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles são uma mesma deidade. Não são 3 pais, 3 filhos ou 3 espíritos. É cada um na sua singularidade. É cada um no seu papel. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nenhum é inferior ao outro ou menos importante do que o outro. São 3 pessoas diferentes, inseparáveis. Todas as coisas foi dito a unidade na Trindade. E a Trindade na unidade deve ser adorada. Então, tanto faz eu adorar o Pai separadamente, como eu adorar os 3 na Trindade. O Pai, ele é autoexistente. O Filho veio do Pai. Ele não foi criado, como muitas religiões afirmam, que Jesus ele foi criado. Ele não foi criado. A Bíblia diz que ele foi gerado. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo não foi feito nem gerado, mas ele é procedente do Pai. Nós não podemos confundir as pessoas e nem dividirmos ou separarmos a substância de cada uma delas. Isso está no Credo de Atanásio. No ponto 2, a sua personalidade. Por que nós falamos que ele tem essa personalidade? Nós já falamos sobre o conceito de personalidade. E agora nós veremos por que
que ele é uma pessoa. Onde a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque ele possui as características de uma pessoa. O intelecto é a faculdade de compreender, inteligência, entendimento e mente. O Espírito Santo, ele tem este intelecto. O Espírito Santo, ele penetra todas as profundezas de Deus. Ele intercede por nós junto ao Pai, de acordo com a vontade de Deus. E ele sonda os corações. O Espírito Santo, ele tem emoções e sensibilidade. Paulo escreveu, abre aspas, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, que fostes selados para o dia da redenção. No dia que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E ele é o selo, ele é a nossa garantia de que Jesus vai voltar e de que nós iremos para o céu. Então, ele é o selo da nossa redenção, né? Nós estamos selados para o dia da redenção. A tristeza é algo que somente uma pessoa pode sentir. E o nosso comportamento errado, mal, ele entristece ao Espírito Santo. E nós podemos extingui-lo, né? Com que ele vá para longe de nós. E somente uma pessoa tem este tipo de comportamento. Somente sendo uma pessoa, nós podemos extingui-lo de nossa vida. Então nós devemos, né, deixar de lado tudo que possa entristecer ao Espírito Santo, para que ele não vá para longe de nossas vidas. Ele tem vontade. A nossa lição diz que ele é volitivo, quer dizer, ele tem vontade própria. Ele distribui os dons a cada um como ele quer. Ele ensina. Jesus disse que o conselheiro que o Pai enviará lhes ensinará todas as coisas. Ele dá testemunho. Jesus disse que ele daria testemunho a respeito de Jesus. Ele orienta. Disse a Filipe que se aproximasse da carruagem e a acompanhasse, né? Quando aquele eunuco estava ali lendo o profeta Isaías. Então nós devemos permitir que o Espírito Santo nos oriente em todos os nossos projetos. Ele dirige. Paulo escreveu que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e assim nós somos filhos de Deus. Ele adverte. Paulo escreveu a Timóteo que o Espírito Santo diz nesses últimos tempos que alguns abandonariam a sua fé. Os atributos divinos do Espírito Santo. Ele é Deus e, portanto, ele tem os mesmos atributos divinos. Se ele é Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus Pai e os mesmos atributos do Deus Filho. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso são os atributos que não são transmissíveis, né, para nós. Isso só pertence a Deus. Então, ele é onipotente. Toda operação de milagres e prodígios realizados pelos apóstolos, até na atualidade, é pelo poder dos sinais e prodígios. É na virtude do Espírito Santo. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as profundezas de Deus e penetra as profundezas dos nossos corações. Então, ele é onisciente. Ele é onipresente. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele está dentro do nosso coração, ele está presente em todos os lugares e no coração de todas as pessoas. Então, ele é um Deus onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós não podemos fugir a esta presença. Não tem como esconder da presença do Espírito Santo. Ele também é chamado de Espírito Eterno. Então, ele é eterno. Nele também tem a eternidade. Ele é chamado de Espírito Eterno. Estes atributos, onipresença, onisciência, onipotência
e eternidade. São atributos não comunicáveis ao homem, né? Mas ele também tem uns atributos que são comunicáveis a nós, que é a santidade, a verdade, a sabedoria, entre outros, né? O amor também. Todos estes são comunicáveis a nós. Que o Pai nos dê o espírito de sabedoria e da revelação. Agora nós vamos para a segunda parte, que é o segundo tópico da nossa lição.